Boa noite, gente. Mais uma live com a nossa página. Já entrou, né? Hoje com o nosso convidado é o João Ciorelli, que fez Chiquititas 2013, e conversaremos um pouquinho hoje. E já entrou na live, vou chamá-lo para nós começarmos essa nossa conversa de hoje. Sejam bem-vindos a todos. Boa noite, Boa noite, João. tudo Obrigado. bem? Obrigado Tudo, pelo convite. tudo ótimo. Eu agradeço muito ter aceitado esse convite para falar um pouquinho, não só da novela, né, mas da carreira sua, né, que é bem extensa e bem legal. E vai ser interessante ser nossa conversa de hoje. O som tá legal, João? Para mim tá bem. E você está me ouvindo bem também? Tô ouvindo, tô ouvindo, tô ouvindo. Então tá ótimo. Bom, então, assim, a primeira pergunta é para você contar um pouquinho da sua infância, como que foi. Foi uma infância muito livre. Eu nasci numa cidade do interior de Minas Gerais, chamada Cambuquira, uma estação aí do mineral, com toda a liberdade que um menino do interior tem, né? De andar à vontade, andar a cavalo, jogar futebol, se divertir muito. E quando eu tinha 7 anos de idade, eu me mudei para São Paulo com os meus pais. Aí passei o final da minha infância e o início da minha adolescência aqui em São Paulo. Ah, legal, muito bom. Bom, você é jornalista também, né? Você é formado em Também, né, jornalismo. me formei em jornalismo antigamente chamava Faculdades Objetivo, hoje é a Unip, né, ali na Rua Isso. Luiz Góes, e eu já era ator profissional quando eu fiz a faculdade, porque eu queria participar do mundo acadêmico, fiz grandes amigos lá na faculdade, amigos até hoje, então foi uma época muito bacana da minha vida. Chegou a trabalhar um pouquinho com jornalismo. Eu trabalhei na Band News, antes era Band FM, Nossa. e eu fazia uma novela lá na Bandeirantes chamada O Todo-Poderoso, ou melhor, Os Imigrantes, fazia Os Imigrantes, depois é que eu fiz o Todo-Poderoso, e, e um dia precisaram de um locutor para dar o resultado de uma novela chamada Cavalo Amarelo. E aí eu dei lá o resultado, estava o diretor da rádio, me contratou como locutor, e o Serginho Groisman escrevia os jornais da manhã da rádio. Ele ia entrar em férias, eu assumi, fiquei um mês escrevendo o noticiário da manhã, além de ser locutor, e trabalhei um mês num jornal de bairro, Gazeta do Ipiranga, fazia críticas de shows e críticas de teatro. Foi minha única participação naquela época. Anos depois, quando eu voltei do Rio, em 1996, eu fui repórter do programa do Goulart de Andrade. Então, trabalhei há quase 6 meses com o Goulart de Andrade, fazia um quadro lá no... Isso, a participação do jornalismo foi essa. Ah, que legal. E você teve algum contato com o Serginho Groisman ou não? Olha, eu tive depois, né? Que depois que a gente se encontrava na rádio, mas anos depois, eu já estava já fora da rádio, a gente se encontrava, ele namorava uma menina que era irmã da esposa do meu primo irmão. Então nós nos encontramos assim em algumas festas familiares, tal. Ah, que legal. E primeira pergunta, terceira, né? Como que começou sua carreira artística? Então, eu comecei aqui em São Paulo, eu estudava num colégio estadual chamado Vocacional Oswaldo Aranha, e foi contratado um professor da EAD, Luiz Janot, para montar um grupo de teatro. Então, eu participei desse grupo de teatro, isso foi em 1970, 71. Em 72, eu fiz uma viagem para os Estados Unidos, assisti em Nova York uma peça chamada Jesus Cristo Superstar, e quando eu voltei, meu primo Mauro Juqueira entrou aí. Boa noite, Mauro. Boa noite. Voltei e estava em cartaz aqui essa peça. Eu fui assistir e encontrei a filha de uma amiga mãe, da minha mãe, uma filha de uma amiga de minha mãe, vendendo um programa na porta. Falei que tinha visto a peça lá nos Estados Unidos. Ela me apresentou para os atores, acabei ficando amigo do elenco do Jesus Cristo.
Isso foi mais ou menos em março de 1972. Em agosto, o Altair Lima produziu no mesmo teatro que estava o Jesus Cristo Superstar uma peça infantil, chamava Turma da Mônica contra o Capitão Feio, do Maurício de Souza. Aí eu fiz o teste, e entrei e aí fiz o Jotalhão. Né? Eu já tinha voz grossa e tal, fiz o papel do Jotalhão, e aí depois entrei numa peça adulta que estava lá, O Homem de La Mancha. Lores, minha querida amiga, um abraço para você, obrigado aí pela presença. E aí fomos para o Rio com a peça. E no Rio entrou o Grande Hotel para fazer o Sancho Panza, e o Grande Hotel me levou para a TV Globo para fazer o teste para uma novela chamada Super Manuela, em 1974. Aí eu fiz o teste, e aí foi minha primeira novela na Globo, que se chamava Super Manuela. Depois eu voltei para São Paulo, trabalhei na Tupi, fiz Barba Azul, várias novelas na Tupi, na Band, até que eu volto para o Rio em 1985, passo 10 anos lá no Rio fazendo muitos trabalhos, volto em 96, faço uma novela na Band, o Serras Azuis, fiz uma novela na Record também, até que em 2013 o Reinaldo Buri, que foi meu primeiro diretor, Reinaldo Buri dirigiu Super Manuela. Então, minha primeira experiência em televisão foi ser dirigido pelo Reinaldo Buri, que depois veio a me dirigir nessa versão de Chiquititas que eu fiz, né, aí no SBT, né? Muito bom. Bom, de todas as produções que você já realizou, já participou, teatro, enfim, carreira vasta, né? Muito. Eu tenho 50 anos de carreira, meu querido. Eu comecei em 1972. Eu tenho 66 anos e com 50 de carreira. Comecei a trabalhar bem cedo, né, com 16 anos. Ah, sim. E de todas as produções, você tem alguma história legal para contar dos bastidores, assim, que ocorreu com você ou com outro colega de trabalho? Olha, eu fiz uma série muito bacana chamada Grande Sertão Veredas, lá na Globo. E lá a gente viveu quase 2 meses no interior de Minas Gerais. E no final, todo o elenco, alguns ganharam alguns papagaios de presente, outros compraram. Olha, entrou também o Murilex, Ilse, nossa, um monte de amigos meus entrando aqui, bacana. E aí foi uma coisa curiosa, que nós íamos voltar de avião. E ficou aquele impasse, será que podemos entrar com os papagaios no avião? A gente não queria botá-los no compartimento de carga, que seria uma perversidade com o animal, né? Aí resolvemos embrulhá-los e trazer, né? Aí alguém falou assim, mas se os papagaios começarem a falar durante o voo? Aí tinha o Mário Limari, que infelizmente já morreu, que era um grande ator, fazia um personagem muito bacana, chamado Pé com Pano. Aí falaram, mas se os papagaios começarem a falar? Aí o Mário virou e falou assim, a gente dubla. Então essa aconteceu. No Bebê a Bordo também, que é uma novela que eu gostei muito de fazer, eu fazia um bandido, um vilão que sequestrava o filho da Isabela Garcia, que era minha irmã na novela, para vender. E era curioso, e as crianças adoravam o personagem, porque eu humanizava muito o personagem, o Celso, né? Então, as crianças na rua falavam comigo, vinham falar comigo, então essa também era uma característica bem bacana dessa novela. Então. Muito bom. E hoje você tem contato com algum do elenco de Bebê a Bordo, Isabela? Do Bebê a Bordo eu tenho muito contato com a Isabela Garcia, que nós ficamos muito amigos. De vez em quando eu encontro o Guilherme Leme aqui em São Paulo, que fazia o Rei e o Rico, né, que era aquela dupla com o Guilherme Fontes. De vez em quando eu encontro o irmão do Guilherme Fontes, que mora em São Paulo, o Ísio. Mas assim, na nossa vida, né, meu querido, quando termina um trabalho, a gente se dispersa, vai um para um lado, outro para o outro, um vai fazer cinema, outro vai fazer teatro, outro vai para outra emissora, então a gente perde o contato. Mas quando a gente se encontra, ou no aeroporto, ou na rua, é sempre uma grande alegria, né? É muito, né? Acho que são vários trabalhos assim, um pouquinho, a gente tenta até manter contato, mas não consegue porque é Às tão vezes é corrido, difícil, né? né? Mas, bom, como que é trabalhar com mestre de cerimônia? Já trabalhou? Como que é esse trabalho? Olha, eu gosto muito, né? Eu gosto muito de me comunicar, de me expressar. Eu adorei trabalhar como locutor da Rádio Bandeirantes. E aí depois eu tive a oportunidade de ser mestre de cerimônias de 2 pessoas. James Hunter, é um autor americano que escreveu um livro que fez muito sucesso, O Monge e o Executivo. Então, quando ele vinha fazer palestras no Brasil, eu era o mestre de cerimônias dele.
E por conta do espetáculo do Gandhi, que eu faço já há 19 anos, né, sobre o Mahatma Gandhi, eu comecei a trabalhar, eu trabalhei 2 vezes com o Dalai Lama. Então eu fui mestre de cerimônias 2 vezes das últimas vindas do Dalai Lama. Eu fui mestre de cerimônias, aí foi um trabalho maravilhoso conviver com essa pessoa durante 15 dias, né? Foi muito bacana, muito bacana. Já respondeu outra pergunta que era sobre ele, o Dalai Lama. Como foi É. trabalhar com ele, né? Olha, foi lindo, rapaz, porque quando eu fui fazer o trabalho com ele, eu fui ler a biografia dele, né? E lá, num determinado momento, ele falou que ele precisava tomar uma decisão muito difícil, junto com o Mao Tse-tung e Xu Enlai, que eram os dirigentes do Partido Comunista da China na época, e ele não sabia, ele tinha 19 anos de idade. Então, ele passou em Delhi, que é a capital da Índia, foi no túmulo do Gandhi, meditou para pedir inspiração. E eu já fazia a peça do Gandhi, falei, então eu vou falar para ele, né, quem sou eu, fazendo a peça do Gandhi, mostrei minha foto e tal. E ele, toda vez que ele encontrava comigo, ele só falava assim, good morning, good night, Mr. Mahatma Gandhi e tal. Aí teve até um fato muito curioso, uma das apresentações era no ginásio do Ibirapuera. Então eu anunciei todas as autoridades, o Gilberto Kassab era o prefeito, o Walter Feldman, secretário de Esportes e Cultura, enfim, estavam todas as autoridades no palco. Quando eu anuncio a entrada do Dalai Lama e vejo ele lá cumprimentar as autoridades, vem para mim e fala assim, good morning, Mahatma Gandhi. Eu fico com essa brincadeira, eu colocar, pô, você está sendo mais importante que o prefeito da cidade. Então, ele era um cara muito bem-humorado. Um dia eu fui levar um copo d'água, né, no meio do intervalo. Falei, se você me trouxesse uma taça de vinho, ia ser bem melhor. Então, a gente teve uma comunicação muito bacana. E foram 15 dias, né, como você disse, né? A primeira vez foram 7 dias, e da segunda vinda dele, mais 7. E deu um livro autografado por ele. Foi muito legal. Muito bom. E você chegou aí à Índia já? Eu já fui 2 vezes à Índia. Já me apresentei na Índia 2 vezes com essa peça do Gandhi. Eu tenho uma versão em inglês, né, da peça. E foram 2 experiências assim, maravilhosas. Até foi uma muito engraçada, porque aqui no Brasil a gente é acostumado, né? Tá na rua, alguém vê você na novela, te chama pelo nome do personagem, né? Às vezes pelo teu próprio nome. E eu fiz num bar, uma noite numa cidade chamada Rishikesh, que é no norte da Índia, já no pé dos Himalaias. No dia seguinte, estava tomando um suco num quiosque, aí passou um cara de moto e falou, Mahatma Gandhi! Quer dizer, até na Índia eu estou sendo conhecido, quer dizer, olha aqui que bacana. Coisa que E é eu muito, não esperava. e assim, e você fala bem o inglês, você fala bem Então, outra. eu não falo muito bem inglês, eu me viro. Mas eu contratei uma professora, uma inglesa mesmo, a Angela Charity, e trabalhei 1 ano com ela. Nós trabalhamos 1 ano, uma vez por semana, para decorar em inglês. Mas você sabe uma coisa curiosa? Depois que eu decorei a peça, eu percebi que a língua inglesa ela parece ser perfeita para a arte de representar, porque ela encaixa na boca da gente. O português é barroco, né? Dá muitas voltas para dizer É, uma coisa. O inglês é direto, pum, você fala. Então, essa experiência foi muito interessante. Perceber que a língua inglesa é muito propícia para a arte dramática. com certeza. Parece que encaixa melhor, né? Porque É, encaixa, né? É incrível isso. E falar um pouquinho sobre esse monólogo, né, que você citou aí do Hum. Mahatma Gandhi. Como foi fazer? Como que foi essa experiência? Como foi Olha, eu fui todo? chamado, né? O Miguel Filiage, que dirigiu a peça e escreveu, foi chamado para uma abertura sobre recursos humanos para o mundo corporativo. Então, a peça foi criada para fazer para empresas, falar sobre liderança servidora, liderança humana. Depois é que nós fomos para restaurantes, teatros, colégios do ensino médio, universidades, centros espíritas. E aí já estou há 19 anos fazendo esse espetáculo. Já fui 2 vezes para a Índia, já me apresentei 2 vezes na Europa também, na África, em Moçambique, já me apresentei na Alemanha, Suíça, Áustria, Portugal, Inglaterra. É uma peça assim que me abriu um caminho muito grande, mas por outro lado, eu não reclamo disso, porque é um trabalho que me dá muita satisfação fazer. Eu não consigo fazer uma novela inteira, por exemplo, que não dá para ficar à disposição de uma emissora entre 8 e 9 meses, que é o tempo médio de uma gravação. Então, eu sou chamado. Eu tinha um grande amigo que dirigia na Globo, Marco Schettman. Então, eu fazia sempre os últimos capítulos. Eu ficava uma semana no Rio, então eu fiz
da Amazônia, Caminho das Índias, Salve Jorge, Senhora do Destino. E aí, quando eu estou em São Paulo, um dia, a minha empresária disse que o SBT queria que eu fizesse Chiquititas. Eu falei, puxa, que bacana, trabalhar de novo com Buri, né? Com Menezes também, o outro diretor também, muito bacana, o Mena Menezes. E aí eu falei, mas eu tô com esse impasse aqui. Aí tivemos que fazer um acordo, eu tinha que avisar toda vez que eu fechava um espetáculo do Gandhi, avisava a produção para eles não me escalarem para aquele dia de gravação. Eu devo ter ficado gravando aí no SBT, acho que um mês. E eu, a Renata Zanetta, que fazia minha esposa, né? Eu fazia o Joaquim, inclusive eu estou usando o boné que eu usava na novela, que é um boné meu mesmo que eu sugeri de usar, porque era um pintor, né? Sim, Então, eu sugeri, então, aí eu já vou botar o boné que eu usava na novela, porque a gente vai falar lá com o pessoal das Chiquititas, né? E tá aí foi certo. assim. E aí foi uma delícia fazer, porque eu reencontrei uma grande amiga minha, Giovanna Gold, fazia Carmen, né? A grande vilã da história, né? Então foi bem bacana. Encontrei o Gitma também. Foi muito bom. Então, o convite para participar da novela foi através do diretor que você já conhece já, né? Que eu já conheço, foi o É, Buri. Buri é o Buri. Buri que me chamou, né? O Buri que me chamou. E aí o neto dele, né? Esqueci o nome do menino que fazia o personagem principal da novela. A mãe dele trabalhava no Bebê a Bordo também, então eu conhecia a Margarete Buri na Globo. E aí eu já era amigo deles. Então, eu fiquei muito feliz de reencontrar o Reinaldo Buri. Foi meu primeiro diretor, né, da minha vida de televisão. É o Guilherme Buri, né? Que fez o Júnior, né? Guilherme Isso, Buri fazia o personagem principal. isso, Exato. isso. E, assim, e atualmente, né? Você teve com o espetáculo Os Mundos de Chico Xavier, né? Também. Exato. Estreou agora em dezembro, né? Pois é. Agora Como que, estamos... como que foi interpretar? Como que está sendo a interpretação do Chico? Olha, está sendo Que uma delícia, é uma responsabilidade muito grande, né? Levar esse personagem. Ah, entrou a Erika Metz lá de Belo Horizonte também, bacana. Então, começou tudo lá em Londres, que o Maurício Freitas, esse amigo meu, falou, João, o Nelson Xavier, que fez o Chico no filme, já morreu. O Brasil precisaria outro Chico Xavier nas artes. É você. Eu falei, não, não tem nada, é você. Aí botei uma boina, botei a mão assim, tiramos uma foto, ficou muito parecido. Aí eu fui fazer o Gandhi na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, em Uberaba, festa de final de ano. Eu tinha uma manhã de folga, fui até a Casa de Memórias e Lembranças do Chico Xavier, que é o museu, né? Conversei com o Eurípides, que é o filho adotivo dele, falei da vontade de fazer a peça, e ele falou, então escreve o texto e me procura. Só que no meio desse tempo, foi produzido um filme que está até em cartaz ainda, chama O Predestinado, que conta a história de Zé Arigó. Foi um médium muito famoso no Brasil nos anos 60. E eu fiz o Chico Xavier no filme. Então, eu já entrei no cinema fazendo o Chico Xavier e comecei a fazer a peça. Estreamos em dezembro do ano passado lá em Uberaba, estamos fazendo em alguns espaços aqui em São Paulo, em alguns centros espíritas, então está sendo maravilhoso, porque eu estou fazendo o Gandhi, Chico Xavier, e tem um terceiro personagem que está o espetáculo pronto, que ia estrear quando começou a pandemia, que é o Fernando Pessoa. Então, os últimos dias de Fernando Pessoa, quando ele está no hospital para morrer. Então eu estou, Gandhi, Chico Xavier e Fernando Pessoa. Então está sendo uma experiência muito bacana no teatro estar com esses três personagens, né? atualmente está em São Paulo. Atualmente está em São Paulo, num espaço lá na Lapa, em São Paulo. Você mora em São Paulo? Sou de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Em São Paulo tem um espaço chamado EIWA, EYWA, que fica na Lapa. Então, assim, nós vamos ter, nesse mês de outubro, mais duas apresentações do Gandhi, que é dia 12 de outubro, no feriado, Dia da Criança, Dia de Nossa Senhora Aparecida, e no dia 26 de outubro. Aí, em novembro, nós vamos intercalar. Dia 2 de novembro tem o Chico, dia 9, Gandhi, 16, Chico, 23, Gandhi, 30, Chico. Então, quem está nos... Ô, Daniel, chegou um outro amigo meu aqui, Daniel Mendes. Então, quem está nos assistindo, que mora em São Paulo, eu queria convidar para se inscrever, me seguir no Instagram, que é @João Signorelli Oficial. O Signorelli é SIGNORE2LZ, porque no meu Instagram tem toda a nossa agenda. E também nós temos um canal no YouTube que se chama Os Mundos do Chico Xavier. Então, se vocês puderem se inscrever, tocar o sininho, derem um like, vão estar ajudando demais a produção. E no meu Instagram,
com a agenda, eu posto onde conseguir ingresso, então vocês vão estar me acompanhando e sabendo todos os meus passos, né? Muito bom. E a intenção é de rodar o Brasil inteiro? A intenção é rodar o Brasil inteiro. Eu aí já em Ribeirão Preto, eu já fiz várias vezes o Gandhi, nesse teatro lindo aí, Pedro II, né? Maravilhoso. Andei também fazendo para um grupo de educação, COC, né? Trabalhei muito para o COC. Também fiz um SESC de Ribeirão Preto. Então, a nossa ideia é fazer o mesmo trajeto que fizemos com o Gandhi, com o Chico. Divulgar essa doutrina pelo Brasil afora, como divulgamos a cultura de paz, a cultura da não violência, pelo Chico. Tem uma querida amiga lá da minha cidade, de Cambuquira, que disse que gostou muito de assistir o Gandhi lá. Foi legal, obrigado, querida. Muito bom. Agora, voltando para a novela, você já tinha trabalhado com crianças? Não, com crianças não. Não. Na verdade, no Chiquititas, eu não me contracenei muito com as crianças, né? Porque era uma coisa à parte. Eu trabalhei mais com a Gabi e depois eu esqueci o nome do personagem, que era o namorado dela, que queima, né? Que é a Carmen, que eu ajudo ele a salvar. Então, eu trabalhei basicamente com eles, né? Com a Renata, que fazia minha esposa, com a menina que fazia a Gabi e o rapaz que fazia o namorado dela. É o Miguel, né? Miguel, exatamente. Mas eu cruzava com as crianças no estúdio, eu adorava, é uma energia maravilhosa. Eu adoro quando tem criança no set, quando tem uma ingenuidade, tem uma pureza, né? Que é muito bacana. E a novela era muito bem feita, né? Era muito, muito gostosa. Acho que tinha uma mensagem muito bonita, tinha uma leveza. E eu adorava a novela. E tem alguma história de bastidores assim, da novela? Não, da novela não. Eu só lembro assim, no primeiro dia, quando eu encontro a Gabi desmaiada lá no campo, que eu carrego, eu tive que carregar, eu esqueci o nome da atriz, olha que falha minha. Daqui a pouco, se você alguém aí que estiver assistindo me puder dizer o nome da menina, que é tão bacana, eu tive que carregá-la, era grandona, tive que carregá-la umas 10, o Mena Menezes, que estava dirigindo a cena aquele dia, detalhista, né, um ótimo diretor. Eu tive que carregá-la 10 vezes, então foi bem cansativo. Mas foi a única coisa assim, porque as coisas fluíram de uma maneira muito bacana entre a gente. Eu me dei super bem com a Renata. E tinha a coisa das geleias, né, que ela fazia, que as pessoas gostavam muito da questão da geleia. Então foi assim, foram dias muito agradáveis durante as gravações. Eu fiquei muito feliz de ter participado dessa produção. E atualmente você mantém algum contato? Eu mantenho contato com a Renata, né? Com a Renata, que a gente se fala por WhatsApp, e com a Giovana Gold também. Giovana se mudou para o Rio, né? E a gente se fala nos aniversários, por WhatsApp, então, mas em São Paulo eu não tenho muito contato com o pessoal, não. E era muito amigo daquele ator maravilhoso que fazia o cozinheiro lá, como é que é poxa, esqueci o nome dele. Enfim, o ator afro-brasileiro. É o João Caiabe, né? João Acaiabe. Eu era muito amigo do João Acaiabe, que infelizmente, né, foi-se, mas eu não encontrei com ele em cena, mas eu era muito amigo dele. E do Gitma também, o Gitma eu gostava muito. E a Sandra Pera também era muito amiga minha, mas a gente não se encontrava. Com a Carla Fiorini, teve algum contato também? Não tive não, com a Carla não. Olha, entrou uma grande amiga minha aqui, a Mini, minha querida médica que cuida de mim. Um beijo para você, a Mini. Mas então, assim, como eu te falei, eu gravei com poucos atores, né? O nosso núcleo era muito pequeno. Era basicamente a Gabi, a minha esposa, e os seguranças da Carmen, que iam lá atrás da gente. Então, mas eu só encontrava com as pessoas mesmo do elenco no estúdio, quando a gente ia gravar, ou na hora do almoço. Então, aí ficava aquela festa, que é uma delícia, né? Quando você encontra os colegas, assim, aí, no camarim, na sala de maquiagem, então é muito divertido tudo. Então, essa relação assim, de vocês todos era muito alegre, né? Muito descontraído, né? Muito. Eu não conhecia pessoalmente a Renata, e logo que a gente se conheceu foi uma empatia mútua, e também a menina que fazia a Gabi, né? Logo que nós nos conhecemos, também criou um trio ali muito bacana, e de muita
leveza, muita amizade, porque é isso que importa, né? Quando você está num set de gravação, as relações são muito importantes. Acho que na vida, né? Qualquer trabalho que você vai fazer, as relações são muito importantes. Então, quando você tem uma relação boa num set de gravação, isso passa para o público. Então, você pode ver novelas que dão certo, né? Que fazem um sucesso estrondoso. Claro, tem que ter uma boa história, tem que ter uma boa direção, bons atores, mas as relações entre os atores é muito importante também num sucesso de trabalho. Então, lá, eu, a Gabi, a Renata, a gente tinha um clima delicioso de trabalho, a gente brincava muito, contava muita piada, então isso passa para o público. E eu fico muito feliz, porque até hoje, muitas crianças, quando vêm e falam da novela, na época que a novela estava no ar, né, porque a novela às vezes ela repete, o contato que eu tenho na rua com as crianças é maravilhoso. As mães vêm falar, então eu gosto muito dessa interação com as crianças, é uma energia muito boa, né, muito pura, muito curadora, até eu diria, energia da criança. E depois de Chiquititas, você chegou a trabalhar com crianças ainda? Não, 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 não. Depois de Chiquititas, por conta dessas minhas viagens, que eu viajo muito com o Gandhi, eu só fiz mais um trabalho no audiovisual, que foi uma série para Netflix, que se chama Pacto de Sangue, uma série policial, que é uma história que se passa... A história real se passa no Amazonas, mas na minissérie se passa no Pará. Então eu fazia o delegado-chefe da Polícia Civil do Pará, que investigava os crimes principais da história. Mas aí não tinha criança, não. Era um elenco basicamente adulto mesmo, né? E agora, para falar um pouco da primeira versão, você chegou a assistir? Eu vi muito pouco. Eu vi muito pouco, porque eu lembro que eu estava trabalhando. Ah, entrou uma amiga da Bahia também. Fala, Tati. Boa noite. Eu estava trabalhando muito na época. Eu lembro que, assim, eu tinha uns amigos que estavam gravando lá em Buenos Aires, né, que eles gravaram em Buenos Aires. A minha empresária na época, a Margot Caruso, era empresária da Flávia, né, que fazia o personagem principal, Flávia Monteiro, né? Então tinha alguns amigos que iam para a Argentina gravar, então eu ficava sabendo da história por eles. Mas eu não via muito, não. Praticamente eu não vi quase nada. Eu vi só a nossa, porque aí, né, eu tinha que conhecer onde é que eu ia entrar, eu tinha que conhecer os atores, então eu comecei a acompanhar a nossa versão, né? Agora, mas atualmente, né, pós-pandemia, né, entre aspas, né? E quais trabalhos que você tem realizado? Então, eu estou basicamente com as peças. Não tenho nenhum trabalho no audiovisual, estou só fazendo as peças. Fiz esse filme, né? Mas esse filme, o Predestinado, foi antes da pandemia que nós filmamos, né? Então eu agora estou cuidando da peça, estou fazendo alguns testes. Eu adoro trabalhar no audiovisual, adoro trabalhar em televisão, gosto muito da dinâmica do que a televisão exige do ator. Gosto muito de trabalhar em cinema. Aliás, o que eu gosto mais de fazer na vida como ator é cinema. Eu acho que eu me sinto à vontade num set de filmagem, gosto muito, mas atualmente eu estou só fazendo as peças, né? E hoje em dia tem os reality shows também, né, que surgem bastante artistas, né? Depois, É, né, acabam fazendo trabalhos em TV, em teatro. Qual é a sua opinião sobre isso? Que aumentou bastante, né, assim. eu acho que é uma consequência natural do processo televisivo, né? Tem pessoas que saem de um reality show e vão fazer novela, que fazem bem, e tem outras pessoas que saem do reality show, vão fazer novela e não fazem bem. Ou viram apresentadores de televisão, viram celebridades. Quer dizer, eu acho que é um retrato do nosso tempo, né? Eu não julgo nem se é bom ou se é ruim. Eu apenas olho, eu aceito. Algumas coisas eu gosto de ver, outras eu não vejo porque eu não gosto. Então, mas Micaela, outra grande amiga minha aqui de São Paulo. Nossa, meus amigos estão prestigiando nossa conversa. Um beijão, Pois Micaela. é. Legal. Sejam bem-vindos. E agora, assim, qual é a sua opinião sobre as plataformas de streaming? É uma tendência, ainda mais... Veio para ficar, né, meu querido? Eu acho que é uma tendência, eu acho que, infelizmente, é aquilo, é o nosso tempo. Então, a dificuldade das pessoas saírem de casa,
assistam em casa. Eu, durante a pandemia, fiz alguns espetáculos do Gandhi online, fiz do Fernando Pessoa também, o Chico Xavier não. E eu me dei muito bem, eu me adaptei muito bem, comprei um microfone bom, um bom tripé, consigo montar o cenário das peças aqui em casa. Então, eu acho que a gente, como ator, como artista, tem que acompanhar a evolução do tempo. Então, ô Nelly, nossa, Nelly estudou comigo no ginásio, que grande presença, querida. Olha, tem umas pessoas que eu não consigo cumprimentar porque passa rápido aqui, mas todos Sim, os tem meus bastante. amigos e minhas amigas se sintam abraçadas assim com muito carinho e minha gratidão por vocês estarem aqui nos assistindo. Então, eu acho assim, é a evolução do nosso tempo, a tecnologia está aí, e se a gente puder usar para uma coisa positiva, para uma coisa do bem, para uma coisa que leve uma expansão de consciência, tanto a nossa como de quem está nos assistindo, eu não vejo problema nenhum. E tem uma coisa muito bacana. Quando eu fazia as peças online, tinham pessoas de Rondônia assistindo, do Amapá, do Amazonas. Quer dizer, se eu tivesse em cartaz apenas no teatro aqui em São Paulo, essas pessoas não assistiriam. Então, essa coisa do streaming, do online, também eu acho que democratiza, abre um vasto campo para muita gente que não pode vir a São Paulo poder assistir o nosso trabalho. Isso aí. Agora eu quero saber de você a diferença em trabalhar em TV, teatro, cinema, como que é assim, todo projeto em si, todo o contexto. Olha, é uma linguagem bem diferente, né? Por exemplo, vou começar por onde eu comecei, no teatro. No teatro você tem um tempo assim de um mês, 2 meses para estudar, para ler bastante sobre o personagem, para ver exposições, ver artes plásticas que tenham a ver com o personagem, filmes, ler livros sobre os personagens que você está fazendo. Então você tem um tempo de maturação interna que é muito bacana para nós atores. Aí você tem uma relação mais profunda com as pessoas, com o diretor, que você ensaia 5, 6 dias por semana, você convive muito tempo com aquelas pessoas que estão trabalhando com você. Então você vai criando vínculos afetivos, vai criando relações, que isso passa para o palco. E é quase um trabalho barroco na construção do personagem. O cinema já une essa construção mais delicada, mais aprofundada do personagem com a indústria de comunicação de massa. Então, está impresso no cinema, está impresso para o resto da vida. E imaginar que um determinado dia da semana, várias pessoas vão se reunir numa sala escura, ou em casa, ou dentro de um cinema, para verem um trabalho todas juntas, me fascina isso. Isso está impresso. E televisão, meu querido, televisão é indústria. Não tem como. Veja bem, são 42 cenas por dia. Um diretor que pega um trabalho desse, ele escolhe 5 cenas para poder caprichar, para fazer com calma, trabalhar com os atores. Agora, as outras 37 tem que entregar. É um processo industrial. E para nós atores, tem uma outra coisa. O teu personagem começa de uma maneira. Você recebe uma sinopse, você estuda a sinopse, você faz a história do personagem, onde ele nasceu, como ele criou-se, como ele cresceu, como são os pais, os irmãos, como ele anda e tal. Só que no meio da novela tem uma pesquisa mercadológica que faz parte do jogo. A emissora precisa saber quais os personagens que estão dando certo. Então, os personagens que estão dando certo, o autor cresce dentro da trama. E os que não estão dando certo, ele às vezes muda o rumo do personagem para poder chegar num resultado positivo para a emissora poder vender. Porque televisão, como diz o Boni, que é o grande mestre da televisão, televisão é um grande balcão de anúncios recheado de esporte, jornalismo e telenovela. Então é isso. Nós estamos lá para vender. Então tem essa coisa. Então, para nós atores, às vezes balança um pouco a tua lógica de personagem, que às vezes você está indo para um caminho e tem que mudar para atender uma demanda da emissora ou do patrocinador. Então é bem diferente. Eu gosto de fazer tudo, mas como eu já te falei, o que eu gosto mais de fazer é cinema. Porque a relação que se cria num set de cinema é muito bacana. Você acaba virando uma família. São de 4 a 6 semanas, também todos os dias, uma folga por semana. Então, você vai se aprofundando no personagem, vai se aprofundando com a equipe de produção, com os outros atores. Olha, cinema é uma delícia fazer. Muito bom. Agora, em termos financeiros, é claro que a televisão paga mais, paga melhor. Teatro é um risco e o cinema paga menos que a televisão. E você pretende voltar à TV?
Ah, sim, claro, eu gosto muito de fazer, quero voltar. Estou aberto a convites, estou aberto a testes que eu faço. Meu empresário às vezes manda, faço testes para séries, faço testes para novelas, para filmes. Tem essa questão assim de ter que dar uma encaixada na agenda, porque o Gandhi, o Chico Xavier, o Fernando Pessoa, que está começando a acontecer agora, são minhas prioridades. Se uma produção puder me dar a possibilidade de continuar fazendo a peça e gravar, eu vou adorar. Muito bom. E com a peça Os Mundos de Chico Xavier, você pretende vir para o interior também de São Paulo, Ah, né? pretendo, pretendo. Sim, Quero ir para Sorocaba, quero que tem um pessoal aqui de Sorocaba me perguntando quando é que eu vou para lá. O Chico eu não sei quando é que eu vou, não está marcado. Pretendo ir para Ribeirão. Ribeirão é um público maravilhoso. Eu pretendo muito ir para Altinópolis também, que é perto de você, que eu já fiz lá sim, o Grande várias vezes. Já fiz em Franca também. Então eu pretendo fazer essa região aí. São Joaquim da Barra também, que eu já tive por aí. Novo muito bom. Horizonte. Então, eu quero ver se eu consigo montar um esquema de fazer uma turnê por essa região, que é uma região muito bacana, muito próspera e que gosta muito de teatro. Ribeirão Preto eu tenho experiências maravilhosas aí. Muito bom. Bom, agora uma sugestão, na verdade, né? Quero que você fale um pouquinho para quem está começando a carreira artística, algumas sugestões, né? Olha, é uma carreira assim que eu acho que demanda muito estudo, muita leitura. Acho que a pessoa, para ser um bom ator ou uma boa atriz, tem que ter uma cultura bem enraizada dentro de si. Eu sinto que tem que ler muito, eu leio pelo menos meia hora por dia de um livro, procuro ler os jornais para saber o que está acontecendo no mundo, e tem que ter muita disciplina. Por exemplo, eu estou fazendo 3 peças. Eu acho que nós atores somos como pianistas ou músicos. Tem que tocar todo dia para poder se apresentar decentemente para o público. Então, por exemplo, hoje eu passei a peça do Gandhi inteira na minha cabeça. Amanhã eu passo a peça do Chico Xavier. No domingo eu passo o Fernando Pessoa. Segunda eu volto e passo o Gandhi. Então, de 2 em 2 dias, todos os dias da semana, eu estou trabalhando a peça. O que é que acontece? Quando eu faço a peça, depois as pessoas vêm conversar comigo e falam, puxa, parece que o texto é orgânico, que flui de uma maneira natural. É porque é estudo. Ser ator, ser atriz, demanda muito estudo, muita disciplina e uma concentração muito grande. E eu acho também que um desenvolvimento interno. Eu acho que a arte tem uma coisa ligada à espiritualidade. Então, eu acho que se você desenvolve uma espiritualidade, se você se volta para si mesmo, se você procura se autoconhecer, se trabalhar, você se torna um artista mais próximo do público. Você vai ser verdadeiro. E para um ator, a coisa principal é ter uma coisa que o Stanislavski, foi um grande teórico, diretor de teatro russo, dizia: a fé cênica, o ator que é verdadeiro em cena, o público acredita nele e o acompanha. Então, a dica para ser ator: primeiro, procurar um bom curso. O Brasil tem alguns bons cursos. Ler bastante, estudar bastante, não pensar no dinheiro, na fama. Isso é consequência de um bom trabalho, de uma seriedade com você mesmo. Se você tiver que ser famoso, se você tiver que enriquecer através da arte, não ponha isso na tua frente. Deixe isso como consequência. Quando eu comecei a fazer novela, a Super Manuela, em 1974, meu primeiro amigo de vida, o Fábio Pedalino, que é músico, que até hoje é meu amigo, eu o conheci quando eu tinha 1 ano de idade, e ele tinha 1 ano e meio, ele é 6 meses mais velho do que eu. Ele me chamou no canto e falou assim: João, você vai começar uma carreira na televisão. Eu sinto que você vai deslanchar, mas procura ser conhecido, não famoso, porque a fama nos aprisiona. A fama é uma inimiga cruel de qualquer ser humano. Então, disciplina. Outra coisa que é importante também, disciplina. Uma vez perguntaram para o Paulinho da Viola qual a razão do sucesso, a receita do sucesso. Ele falou 70% disciplina e 30% talento. Então, gente, quem quer ser ator, quem quer ser atriz, vai ter que abrir mão 1 hora de saídas noturnas, de viagens, sabe, de prazeres. É claro que você vai ter um prazer maravilhoso. Estar em cena é uma delícia. Brincar de ser outra pessoa é a coisa mais gostosa que tem. E nos dias de folga você pode viajar, pode namorar, pode se divertir, mas a disciplina
é fundamental. Muito bom. É isso aí. É estudar, né? Estudar, não tem como. Você tem que estudar e se autoconhecer. Porque se você se autoconhece através de um trabalho espiritual, um trabalho religioso, um trabalho xamânico, um trabalho terapêutico, né? Eu acho que é importante para o ator fazer uma terapia, se conhecer. Porque a partir do momento que você se conhece, você tem uma liberdade imensa para conhecer o ser humano e poder representá-lo. Muito bom. E antes de você iniciar no teatro Chico Xavier, você estudou muito, né, sobre ele, né? Leu Muito, muito, muitas muito. obras. Muitas coisas no YouTube, muitos filmes. Fui várias vezes a Uberaba conversar com Eurípides, né, me passou muitas coisas, histórias. Então, quando eu faço um personagem, quando são personagens como esse, Gandhi, Fernando Pessoa e Chico, que existiram, é mais fácil você encontrar o material para trabalhar do que na ficção. Ficção, às vezes, você tem que inventar, né? Que a gente faz isso, a gente faz a árvore genealógica do personagem. Quem são os seus pais, onde ele nasceu, como é que foi a infância, a adolescência, até a idade que você está fazendo. Mas esses três personagens, como existiram, eu tive muito material para poder trabalhar, para poder criar o meu imagético. Muito bom. Agora, em todos os papéis que vocês já participam em TV, tem algum personagem que teve um pouco mais de dificuldade de, nesse, É, nesse, é, nesse estudo? é. O personagem que eu fazia no Grande Sertão Veredas chamava Capixum. Imagina, a gente ia representar homens do comecinho do século XX, 1918, 1920, rurais, que falavam uma língua que era totalmente diferente para a gente. Então a gente teve que ter aula de prosódia, tivemos que ter aula de corpo para desmontar o nosso corpo urbano, que a maioria dos atores eram do Rio ou de São Paulo. A gente anda como uma pessoa urbana, a gente anda como uma pessoa que vive em São Paulo, então a gente tinha que andar com pessoas que vivem montadas a cavalo. Esses homens do sertão, a maior parte da vida deles, eles estão montados em cavalo. Então muda completamente o teu andar. A prosódia, a gente teve aula com a professora Iris, o jeito que a gente falava, no começo ninguém entendia nada. Aí, aos poucos, o público foi se acostumando. No segundo capítulo em diante, então, esse trabalho foi o mais difícil para mim. Poder mudar o jeito de eu falar, botar expressões que não existem mais hoje e mudar o meu jeito de andar, mudar o meu corpo. Então, nós trabalhamos com Klaus Viana, que era um grande coreógrafo, um grande bailarino aqui em São Paulo durante um mês. Tivemos aula na Polícia Militar aqui, na cavalaria da Polícia Militar aqui em São Paulo. Muito cavalo, muita prosódia, mas resultou num trabalho muito profundo. E a outra dificuldade foi trabalhar o texto do Gandhi em inglês, que demorou um ano, mas foi muito bacana. Mas conseguiu, tá. Conseguimos. Tivemos aí uma resposta muito boa na Índia, na Inglaterra, na Alemanha. Então, olha, querido, você trabalhando, você estudando, levando a sério, não precisa ser sisudo, mas leve a sério, né? Aí você consegue tudo que você quer. Não tem erro, não tem erro. E chegou a traduzir em outros idiomas além do inglês? Não, só inglês. Só inglês. Só inglês, só inglês. Muito bom. Bom, agora para fechar a live já, quero que você deixe sua mensagem para os fãs chiquititas e da sua carreira. Tá. Né? Bom, eu queria dizer a vocês que é muito bom poder conversar com fãs de uma novela que eu gostei muito de fazer. É muito bom ter reencontrado várias amigas e vários amigos aqui nessa live. E vou deixar para vocês assim o meu carinho, pedir de novo ajuda de vocês, me seguirem no Instagram, @João Signorelli Oficial, se inscreverem no nosso canal Os Mundos de Chico Xavier. E vou deixar duas frases, uma do Gandhi e outra do Chico Xavier. Duas frases que eu gosto muito na peça. O Gandhi diria assim: o amor cura, o amor une, o amor nutre, o amor pulsa, o amor educa, o amor encoraja, o amor faz nascer, o amor entusiasma, o amor alivia, o amor motiva, o amor possibilita a vida. Aí o Chico Xavier diria: tudo passa. Não se preocupem, tudo passa. Tudo é uma grande ilusão. Até o medo da morte é uma ilusão. Todas as situações que nos envolvemos
são ilusões. Os medos e as ilusões são grandes professores. Nos ensinam muita coisa, principalmente sobre nós mesmos. Mas tudo passa. Até as maiores tragédias. Tudo é uma ilusão. E a passagem na Terra é uma grande brincadeira de Deus. É melhor rir do que chorar. É melhor rir do que desesperar. É isso que a gente fala na peça. Muito bom. Muito obrigado novamente pela sua disponibilidade de estar aqui conversando. Foi ótima essa conversa, adorei Foi saber. mesmo. Fluiu de uma maneira muito bacana. E quando vier com a peça Mundo de Chico Xavier aqui em Ribeirão, eu quero vê-la. Claro, com certeza você vai saber que a gente já está se seguindo, então você, com certeza eu vou te avisar que quero muito te ver e te conhecer pessoalmente. Com certeza. E se precisar de alguma coisa de divulgação, conte conosco sempre. Tá? Tá bom, meu Estamos querido. abertos. Muito obrigado. Obrigado. E boa noite. Boa noite. Até mais. Até. Então é isso, gente. Fique com Deus. Boa noite a todos e até a próxima. Espero que em breve estejamos com outras lives marcadas, mas que acompanhe a nossa página. Qualquer coisa estamos aí, mas em breve estarei fazendo uma live com fãs, né? Então, se vocês puderem participar, agradeço muito de coração. Obrigado pela presença de todos e tenham uma boa noite. Obrigado. Valeu!